A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, nossos amigos em Cristo, irmãos de fé, e nós estamos aqui com toda alegria para mais uma aula para professores da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Elvis, da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica, pastor Mário Souza também daqui, e nós estamos aqui situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tanto presencialmente quanto nesta aula em que nós estudaremos a gloriosa palavra do Senhor. Pastor Mário. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe rica e graciosamente durante toda esta programação. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um dos senhores que nos acompanham neste momento. Deus abençoe a todos. Querido irmão, esta é a aula da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus em todo o Brasil e nós usamos a revista da CPAD. Deixa eu mostrar para você aqui que nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo nesse trimestre. E hoje, sexta-feira, estaremos estudando a lição de número 6, que será ministrada no próximo domingo, depois de amanhã, no dia 7 de novembro. E o título desta lição de número 6 é Paulo no poder do Espírito. É uma lição muito abençoada, maravilhosa, mais uma riqueza para os nossos corações, para o nosso aprendizado. Vamos fazer uma oração e logo após a oração nós estaremos louvando ao Senhor com o número 387 da nossa harpa cristã, Derrama Teu Espírito. Ore comigo neste momento. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, maravilhoso, onde nós agora estudaremos a Tua palavra. Não há coisa melhor para nós do que estar diante do Senhor e aprender mais de Ti todos os dias da nossa vida. Eu peço, Senhor, que estenda a Tua mão sobre a Tua igreja, sobre cada professor, sobre cada aluno da escola dominical. Abençoe este departamento, abençoe, Senhor, este ensino que é tão importante para nós. Abre as nossas mentes, os nossos corações estão abertos para guardar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com Derrame Teu Espírito, número 387 da nossa harpa cristã.
Muito bem, queridos irmãos, vamos então à nossa lição deste próximo domingo, a lição de número 6. Hoje, sexta-feira, estamos no estudo para professor da escola dominical. Então, para nós é um prazer estar junto com vocês estudando a palavra do Senhor. Mas antes de nós entrarmos, eu gostaria que você desse a sua atenção ao canal da nossa igreja. Se você está no YouTube ou se você estiver no Facebook, dê o seu like, do gostei, né? Curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Clica no sininho, quem é do YouTube, e você vai sempre receber a notificação do nosso canal aí para você. Toda vez que tiver uma atividade, você vai saber e você vai receber. Quero chamar a atenção também à nossa programação desse final de semana, que nós estaremos amanhã, sábado, na Santa Ceia do Senhor aqui, todos reunidos, às 19 horas, a igreja reunida na Santa Comunhão do Senhor. E no domingo, é claro, 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical presencial na igreja, e à noite, às 18 horas, o nosso grande e maravilhoso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Glória a Deus, queridos. Dados esses avisos, nós assim vamos para a lição. Número 6. Paulo no poder do Espírito. O nosso texto áureo está escrito em Atos capítulo 19, versículo 6, que nos fala assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 19, dos versículos 1 até o 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Esta foi a leitura bíblica em classe, e a introdução da nossa lição de hoje nos fala o seguinte: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confiaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Pastor. O apóstolo Paulo foi por Deus não somente chamado, mas poderosamente usado para o crescimento da obra de Deus e do seu reino na face desta terra. Já bem lá na frente, em pleno exercício do ministério, Paulo chegou a dizer: Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Então, por estas palavras, entendemos que Paulo dedicou-se totalmente ao Senhor. Conforme ele disse, escrevendo aos Coríntios, que ele se gastou e que se deixou gastar
por causa da obra de Deus, por causa do seu reino. Foi um legado que ele nos deixou para, assim como ele fez, façamos nós também ter uma vida dedicada e totalmente dependente de Deus, para que ele nos use em sua obra de maneira poderosa, alcançando vidas e trazendo-as ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo. As dificuldades na vida do crente, queridos, elas são enormes, né? Os obstáculos são grandes e só o Espírito Santo de Deus é que pode nos fazer passar por tudo isso, né? Conduzir a vida desse crente por entre essas dificuldades, esses obstáculos. A nossa dependência do Espírito Santo é muito grande. A nossa dependência, na verdade, vou até melhorar o que eu falei, é total. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. A igreja sem esse Espírito não tem poder. A igreja sem esse Espírito não tem transformação. A igreja sem esse Espírito não faz nada. É meramente um encontro social. E para um encontro social, nós temos isso em qualquer lugar. Agora, uma igreja com o poder do Espírito Santo, essa igreja, ela é de fato diferente. Ela tem poder para curar, para transformar, para salvar, porque não é ela que faz, e sim é o Espírito Santo de Deus que promove essas coisas, pois ele é o próprio Deus, né? Nós temos 3 pontos, queridos, para estudar nessa revista, nesta lição de hoje. Primeiro, pregando a Cristo no poder do Espírito, é o primeiro. Depois nós vamos o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição de hoje, que é pregando a Cristo no poder do Espírito. Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo. Primeiro subtópico nos fala assim: Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, Atos 9:19. Como eu falei da outra vez, é muito importante, queridos, que vocês, em sala de aula, procurem conferir esses versículos, essas referências, né? Algumas delas estão citadas até na própria lição, mas outras elas poderão enriquecer demais a sua aula, fazendo com que você, professor, ou um aluno seu faça a leitura desse versículo. É muito importante, tá? Então, continuando, e logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O que é muito interessante aqui é que cada um de nós, a exemplo de Paulo, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que assim a mensagem de Deus alcance os seus reais e verdadeiros motivos. Não adianta, amados, pregar simplesmente um evangelho de maneira mecânica, de maneira filosófica ou coisa do gênero. Temos que realmente anunciar o evangelho cheios do Espírito Santo. E para isto, o batismo com o Espírito Santo é de fundamental importância. O próprio Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Observaram bem o que Jesus disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, uma testemunha de Cristo, cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer a partir de então? Essa testemunha vai revolucionar por onde ele passar.
os enfermos serão curados, os demônios serão expulsos e vidas convertidas virão ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque tal testemunha estará com uma mensagem ungida pelo Espírito Santo. Então foi assim com Paulo e com os demais apóstolos e com os grandes pregadores que conhecemos, desde John Wesley, passando pelo grande Spurgeon e outros mais, sem falar do evangelista Moody. Enfim, amados, Deus quer vidas cheias do seu Espírito para falar do seu poder aos homens. O próprio Pedro, para finalizar esta minha primeira fala, ele disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então, apresente-se a Deus. Procure apresentar-se a Ele como obreiro, obreira aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem com a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Deus quer te usar. Busque de Deus o poder do Espírito Santo e sejas uma testemunha cheia do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Segundo, é o caminho de pregação. Depois do estágio do deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, Gálatas 1:18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram o seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Neste caso aqui, irmãos, Paulo, ele teve contra si aqueles crentes os quais ele perseguiu no seu tempo de incredulidade. Quando todos souberam que Paulo estava em Jerusalém, e não somente ali, mas por onde ele passava, o medo era muito grande daquela gente, porque eles não tinham aquela certeza de que Paulo, naquele momento, era um homem diferente, um homem que agora não perseguiria mais, um homem que agora trabalharia por toda a sua vida para o reino de Deus. E eu tenho certeza que Paulo entendeu tal situação. Paulo não criticou aqueles irmãos, nem tampouco ficou com mágoa deles, porque ele, Paulo, sabia o que havia feito antes e que agora ele precisaria de um bom tempo para que o povo entendesse e se acostumasse com ele e assim chegasse à conclusão que Paulo agora não era mais um perseguidor, e sim um perseguido junto com eles. Isso nos deixa uma lição. Compreenda, sem a preocupação de ser compreendido ou compreendida. Se alguém não está entendendo o teu trabalho, nem está te recebendo bem em sua comunidade, compreenda, perdoe, entenda e faça o teu serviço. E o que está escrito aqui? É que mesmo assim, com toda aquela situação adversa, Paulo pregava com toda a ousadia o evangelho sobre Jesus Cristo. Isso quer dizer que Paulo não se preocupou com aqueles que não entendiam. A preocupação de Paulo era falar de Jesus para todos. E que a nossa preocupação seja esta. Vamos falar de Jesus, mesmo que alguém não nos compreenda, mesmo que alguém não nos aceite. O importante é que tenhamos a consciência do nosso dever a ser cumprido, desempenhar a nossa missão
a nossa chamada levar adiante. Faça como Paulo fez, sem se preocupar com quem está pensando ao contrário de você. Fale de Deus, fale da obra, trabalhe para o reino de Deus, ousadamente, e Deus te recompensará. Terceiro ponto é Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. O que observamos aqui é que Paulo, por onde ele passava, o Espírito do Senhor com ele estava. Paulo fez 3 viagens missionárias. Aqui, 2. Nestas 2, ele estava na companhia de Barnabé, e na terceira já na companhia de Silas. E veja que aqui, principalmente na segunda viagem, ele chega à Europa, Filipos, Atenas. Aqui já era o continente europeu. Foram muitos e muitos quilômetros, milhares de quilômetros que Paulo percorreu, levando a palavra. Que coisa tremenda, não é? E olha que naquela época não havia as facilidades que temos hoje, não é verdade? Automóveis, ônibus, trens, aviões e etc. Sem falar do advento da própria internet, a tecnologia moderna à nossa disposição. Na época de Paulo, tudo era mais difícil. Viagem a pé, a lombo de animais. E quando viajava de navios, eram navios a remo, não existiam motores, senhoras e senhores. Entretanto, nada dessas dificuldades serviram para desanimar ao apóstolo Paulo e seus companheiros. O que observamos hoje é com toda a tecnologia ao nosso favor, com todo o modernismo, até conforto, mesmo assim, quantos de nós não são desanimados, para fazer a obra do Senhor? Não queremos sair de nossa zona de conforto, não queremos arriscar as nossas vidas. Se for para sair em direção a florestas, a selvas, a lugares ermos, logo desanimamos. Mas não foi assim que aconteceu com Paulo. Lendo 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 15 em diante, eu aconselho que você leia esse texto. Você vai ver por quantas dificuldades Paulo passou, quantas perseguições, apedrejados, surrado, sofreu naufrágios, muita fome, muita sede, perseguido pelos da sua nação, enfim, a sua vida era exposta à morte todo dia. Não somente a dele, mas a de todos os seus companheiros. E com toda a alegria, ele trabalhava para Deus, sem a preocupação de perder a própria vida a qualquer momento. É assim que acontece hoje em dia? Não, irmãos. Não tem sido assim. Isto é uma pena, porque Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, mas os mensageiros, os obreiros têm mudado muito nas suas metodologias de ações. Isso não é bom, porque a palavra de Deus é uma só e a situação é a mesma. Temos que nos expor à própria morte a cada instante
mas levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a criatura. Pense nisto. Aquelas viagens de Paulo com Barnabé é um verdadeiro exemplo de que devemos imitar, fazer da mesma maneira. Muito bem, queridos, vamos seguindo com a lição, adiantar um pouquinho. Primeiro, nós estudamos aqui pregando a Cristo no poder do Espírito e nós vimos os 3 subtópicos, né? Paulo, movido pelo poder do Espírito, o caminho de pregação e as 2 viagens missionárias, e tudo isso movido pelo Espírito Santo de Deus, né? Agora nós vamos para o segundo ponto da lição, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo declara o ensino sobre a plenitude do Espírito, é o primeiro subtópico. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. O que é muito interessante nesse subtópico aqui, meus irmãos e amigos, é que Paulo não somente pregava o evangelho para os pecadores debaixo da unção do Espírito Santo, como agora ele passava a ensinar novos convertidos, já crentes, e este ensino também debaixo da plenitude da unção do Espírito Santo. Tanto é que ele, chegando aqui na cidade de Éfeso, ele encontra ali 12 varões e ele perguntou a eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: não, nós nunca ouvimos sequer que haja o Espírito Santo. Então Paulo lhes faz uma pergunta: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Então Paulo entendeu e disse para eles: olha, João, quando batizava, ele estava anunciando que após ele viria um que era mais poderoso do que ele, que batizaria então com o Espírito Santo e com fogo. Paulo estava falando sobre Jesus, esse Jesus que eles não tinham um conhecimento mais profundo. E conforme relata o texto, então Paulo os batiza em nome de Jesus, primeiramente. Esse batizar em nome de Jesus é conforme o que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já o novo batismo com a forma cristã. E diz a Bíblia que em seguida Paulo lhe impõe as mãos sobre todos eles, que eram 12, e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas estranhas e a profetizarem. Eles foram ali batizados com o Espírito Santo. E a partir daí, com toda a certeza, estas pessoas também tornaram-se testemunhas ousadas para pregar a palavra de Deus, assim como Paulo, o próprio Apolo e outros mais ousadamente pregava a palavra de Deus. Então ali agora, aquela igrejinha com 12 membros, cheia do Espírito Santo agora, também espalhava por toda aquela região a palavra de Deus, porque eles também foram cheios do Espírito Santo. Não devemos esquecer disto, viu? Pregar e ensinar na ousadia do Espírito, na plenitude do Espírito Santo, isto faz toda a diferença. Eu vou juntar os 2 próximos aqui,
subtópicos que eles são, né, uma continuação. É É importante. preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência do Salvador, pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como o Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Aí, continuando, quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. O que é interessante aqui, amados, como diz aqui o segundo subponto, né? Para se receber o Espírito Santo, é preciso crer em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Salvador e é o próprio Jesus Cristo quem batiza o crente com o Espírito Santo. Foi isso que João Batista disse, né? Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11, quando ele disse assim, olha, após mim virá um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, amados, o batismo com o Espírito Santo é para quem crer. E aqueles discípulos ali receberam por quê? Porque eles creram. Eles eram discípulos de Apolo. Apolo, por sua vez, aqui já entra no terceiro subponto, era um judeu, mas que havia nascido e vivia na cidade de Alexandria, no Egito. E ele ouviu esta palavra anunciada por João Batista, que após ele viria um que era mais poderoso do que ele. E Apolo se converte à palavra de João Batista e passa a ser um ensinador, porque ele era muito conhecedor das Escrituras, como o judeu em si, por natureza, já o é, porque muito lê sobre a lei, sobre a Torá, e adquirem este conhecimento. E este Apolo já fazia discípulos, então, naquelas áreas, inclusive esses daqui. Agora, Paulo, sabendo disto, enviou a Áquila e a Priscila, que ensinava a este moço. Mas ensinava o quê? Já o que ele sabia? Não. Mas esta nova mensagem, a doutrina do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que Apolo não conhecia e, consequentemente, os seus discípulos também. Agora, quando Paulo chega em Éfeso, Apolo já havia saído para Corinto. Devidamente discipulado por Priscila e por Áquila, com toda a certeza, Apolo creu nesta nova doutrina e mensagem e também recebeu o Espírito Santo como os demais receberam, porque Apolo se tornou um grande ensinador e pregador da palavra de Deus. Tanto é que tempos depois, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, de 1 a 10, ele até chama a atenção dos coríntios porque houve uma facção na igreja em Corinto e uns ficavam pertencentes ao grupo de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro e ainda os que se diziam do grupo de Cristo. A igreja de Corinto se dividiu em 4 grupos, em 4 facções. Então Paulo lhes corrige dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Olha só, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então vocês vejam por aqui que Apolo foi um homem que prosperou muito na pregação e no ensino da palavra de Deus. E Paulo conseguiu apaziguar
o que estava acontecendo em Corinto, porque isso é muito comum no meio do povo de Deus acontecer estas coisas, não é? Mas observem aqui, tanto Paulo quanto o Apolo, Áquila, Priscila e os demais apóstolos e obreiros foram cheios do Espírito Santo e com isto tudo a obra cresceu assustadoramente em toda aquela região e se expandiu para outros continentes. É só importante lembrar, né, também que a nossa própria igreja, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, genuinamente pentecostal, nasceu nesse meio e por causa disso, né, ela teve esse crescimento tão grande, não é por mérito humano, não é porque a igreja trouxe inovações que conseguia realizar algumas coisas, não. O crescimento da nossa igreja é devido à presença do Espírito Santo. É verdade. Daí a importância de uma igreja ter a presença do Espírito Santo. Não se consegue fazer nada sem esse Espírito Santo estar presente na nossa vida. Então, o maior motivo desse movimento pentecostal ter expandido, ter crescido, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Pentecoste. É esse poder. E a gente não pode abrir mão disso nunca, a gente não pode desfazer disso, largar isso para lá, deixar isso de escanteio, como muitos, infelizmente, apesar de igrejas se intitularem pentecostais, não estão dando mais a devida importância para a presença do Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo. Lembre-se, querido professor, a sua sala só terá crescimento, a tua lição só será de fato eficaz se o Espírito Santo, esse poder que Paulo nos trouxe e nós estamos falando aqui, estiver na tua vida e estiver na tua sala. A escola dominical só crescerá se o Espírito Santo estiver presente. Essa é a nossa diferença. A diferença nem somos nós. É o Deus que está em nossa vida, é o Espírito Santo que promove todas as coisas. E a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios é o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje. Primeiro subtópico: as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Aqui está a revelação de Deus na vida de Paulo. Tudo ali, amados, era muito, muito novo. Então, o que Paulo sabia era por intermédio dos seus conhecimentos escriturísticos no que dizia respeito ao Antigo Testamento, que já havia sido fechado, canonizado, os seus 27 livros, não é? E ali, o que Paulo sabia era o que ele lia ali. A pessoa do Espírito Santo, conforme disse o comentarista, era muito subjetiva no Antigo Testamento, como o próprio Jesus, no seu sentido de ser Deus. Tanto é que os judeus não acreditam até hoje, aqueles judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que Jesus é Deus. Eles têm Jesus como um cidadão grande, como um profeta, inclusive, para alguns. Agora, Deus, não. Eles ainda não têm esta revelação, conforme nós, igreja, temos. Revelação essa dada pelo Espírito Santo, que também é Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E foi aos apóstolos, principalmente a Paulo, que foi dada esta revelação sobre a Santíssima Trindade. É o Novo Testamento que nos traz esta revelação de maneira mais clara, mais evidente. É muito importante isto. Então foi Paulo o principal deles a receber esta divina revelação. Não somente que este Deus
divide-se em 3 pessoas. Note bem, não são 3 deuses, não, de maneira alguma. E sim 3 pessoas que formam um só Deus, conforme nos relata o próprio apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, parte A, que diz: no céu permanecem 3, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então isto é bíblico, é notório, e Paulo recebeu, ao lado de João e dos demais apóstolos, estas divinas revelações, e ele passou a ensinar. E o evangelho aos Éfesos, né, essa epístola aos Efésios, é o verdadeiro evangelho. E essa epístola é chamada até de a epístola do evangelho profundo, porque é uma epístola onde Deus deu a Paulo muitas revelações e ele passou aos Efésios e, de resto, às demais igrejas da Ásia de então. Então, queridos, só recapitulando aqui, a fonte de ensino de Paulo, né, sobre o Espírito Santo, primeiro ponto é as Escrituras como fonte de revelação, né? Isso aí é um ponto de fonte. Segundo ponto agora que nós vamos ver, o Pentecoste como a fonte de revelação, o próprio Pentecoste. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então, observamos aqui, lendo o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo naquele dia. Eles estavam reunidos no cenáculo, após estarem em oração durante 10 dias. E ali, eles orando ao Senhor, de repente se ouviu um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. A partir daí, os olhos deles se abriram e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que começaram a pousar sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o Espírito Santo os fez falar em línguas estranhas, conforme ele mesmo, o Espírito Santo, lhes permitia que falassem. Era uma revelação poderosa da terceira pessoa da Santíssima Trindade que ali estava. Era uma revelação divina, era algo novo, inédito em toda a história da humanidade. Cumprindo-se o que o profeta Joel dissera cerca de 850 anos antes: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, os vossos moços terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28 a seguir. Então, amados, ali estava uma nova revelação neotestamentária. Era o Espírito Santo se revelando como Deus aos apóstolos e aos demais. Depois o próprio Paulo, após a sua conversão, também é cheio do Espírito Santo. E o que é interessante nessa epístola de Paulo aqui aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 18, olha o que ele diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo sabia que o segredo da vitória, tanto no âmbito ministerial ou em qualquer outro setor da vida, era estar na dependência do Espírito, ser cheio do Espírito, para em seguida ter uma vida vitoriosa. E o último tópico, subtópico, né, da nossa lição de hoje, chegamos ao final, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios.
Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora, por eles impõe as mãos, sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Tudo ali, meus irmãos e amigos, era muito novo. A mensagem era muito nova. Eu costumo dizer que quando Jesus encontra-se com Nicodemos, que disse para ele: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5. Isso deixou Nicodemos totalmente atônito. Ele nunca ouvira coisa semelhante. Ele chegou ao ponto de dizer: como pode isto? Pode um homem velho tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus disse: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes disto? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando de uma nova situação, de uma nova doutrina. E tudo que Jesus ensinava era tão novo que todos diziam: que homem é este? Que nova doutrina é esta? Então, o cristianismo veio para revolucionar toda a cultura religiosa judaica e o mundo inteiro. E aqui, quando aparece João Batista anunciando que ele viria, era apenas uma mensagem parcial, incompleta. E homens como Apolo e outros semelhantes já começaram a crer em João. Já era o início de uma nova fase. Então, quando Paulo chega em Éfeso, foi para consolidar tanto a mensagem de João como a de Apolo e, consequentemente, dos seus discípulos. E a prova maior e cabal foi em aqueles discípulos receberem o Espírito Santo em forma de poder. E a partir daí, a igreja de Éfeso se tornou poderosa na Ásia. Éfeso em si já era a capital daquela região. E a igreja de Éfeso agora tornava-se também a sede de trabalhos maravilhosos ali. E foi nessa igreja que o apóstolo João foi pastor. E muitos outros obreiros por ali passaram, o próprio Timóteo e outros mais. E houve um grande avivamento ali e que durou décadas, muitos e muitos anos. O evangelho ali foi pregado debaixo da unção de Deus. E dali o evangelho se espalhou para Esmirna, para Tiatira, para Pérgamo, para Sardes, para a própria Filadélfia e também, por fim, Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Trabalhos feitos pelos apóstolos e pelos demais obreiros que iam se convertendo, sabe, irmãos? Porque ali a coisa era tão interessante que as pessoas iam ouvindo, crendo, sendo batizadas no Espírito Santo e já se tornavam testemunhas e o evangelho ia se espalhando. Roma é o maior exemplo disto. Tanto é que quando Paulo chega a Roma, não foi Paulo que fundou a igreja ali. Ele já encontrou uma igreja com muitos cristãos, cristãos que vinham de toda parte, porque Roma era a cidade do império, né? E todos corriam para ali.
e ali chegavam muitos cristãos falando de Cristo, e também foi sacudindo Roma e assustando inclusive os imperadores. Sim, vidas cheias do Espírito Santo revoluciona a sua rua, o seu bairro, seu município, seu estado, sua nação e o mundo inteiro. Então, seja cheia do Espírito Santo. Coloque-se na dependência do Espírito Santo. Faça tudo no poder do Espírito Santo e a obra de Deus crescerá por teu intermédio, por nosso intermédio. Que o avivamento comece por mim, por você, por nós, e esta salvação ao mundo inteiro se espalhe. Vamos levar Cristo aos corações. Vamos levar Cristo às nações. Deus abençoe. E a conclusão da nossa lição é: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Nós continuamos a depender deste poder, continuamos a depender do Espírito Santo para fazer com que a igreja continue a crescer e o Evangelho de Jesus continue sendo proclamado e propagado por todos nós. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o número 24 da nossa harpa cristã, Poder Pentecostal.
Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, meu Senhor, nós te agradecemos por mais uma lição que nós estudamos aqui nesta noite, nesse estudo para professores. E peço, Senhor, a tua presença, a tua bênção, a tua mão estendida sobre todos os professores neste domingo. Cada aluno, Senhor, que receba a tua palavra de forma maravilhosa, que a aula seja uma bênção para cada um de nós. Que o Senhor continue derramando o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Que o Senhor continue derramando o teu poder, a tua glória sobre cada um de nós. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus em nossa vida e clamamos por ti. Nós te agradecemos por essa oportunidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, professor, aluno, para nós é sempre prazer estar aqui com você. E nós estaremos na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, trazendo a próxima lição, que é de número 7. A lição nos fala Paulo, o plantador de igrejas. E nós estaremos novamente, sexta-feira, às 20 horas, nesta lição tão maravilhosa. E eu espero que esteja sendo uma bênção para você, como tem sido para nós. Que isso possa falar profundamente ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente neste domingo na sua igreja, em nome de Jesus. A bênção apostólica com o pastor Mário. O amor ágape de Jeová, o nosso querido e imanente Deus Pai. A graça inefável de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso querido transcendente Deus Filho, e a divina comunhão do Paracleto Deus Espírito Santo venham repousar sobre esta linda igreja noiva do Cordeiro, que ama e aguarda a vinda de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.